Fala rapaziada, tudo beleza? Hoje na saga Minerar até o Fim, falaremos da moedinha chamada BIM, no algoritmo BIM Hash 3. O projeto da BIM surgiu em 2018, mas seu blockchain próprio foi lançado de fato em 3 de janeiro de 2019. A BIM ela foi criada para ser uma criptomoeda escalável com foco na privacidade, aí, baseada no protocolo Mimblewimble, que é uma tecnologia que basicamente oculta, completamente os valores e metadados das transações, dando assim a privacidade e reduzindo o espaço ocupado na blockchain, o que facilita bastante um possível escalonamento da moeda. Mas temos outras tecnologias aí incluídas em seu protocolo, como Lelantus, Dandelion+, e por aí vai. Vale destacar que o blockchain da BIM, ele começou do zero, sem nada de outra moeda, e é um código aberto, onde qualquer um pode propor melhorias e utilizar. Algo interessante é que se o usuário quiser, ele pode deixar transparente as suas transações. Outro ponto é que por mais que a moeda tenha um foco aí na privacidade, alguns dos seus desenvolvedores são conhecidos. Eu gosto de fazer esta menção, pois quando temos moedas aí com desenvolvedores conhecidos, é mais fácil cobrar, e ao que vemos cada vez mais, os países estão querendo transpor essa privacidade de alguma forma, e conhecendo os desenvolvedores isso aí se torna mais fácil. É bacana que seu protocolo está em constante atualização aí, com um roadmap bem definido, como por exemplo ela possui um sistema chamado BIMX, que permite aí a criação e integração com DEX, DeFi, DEPs, NFTs, inclusive pontes entre blockchains, como ponte por exemplo para a rede ERC20, Binance Smart Chain, Polygon e por aí vai. Seu lançamento não teve pré-mineração, nem oferta inicial, contudo nos primeiros 5 anos após a criação da moeda, tem uma destinação das recompensas aí do blocos minerados ao tesouro, que é um tipo de caixa que é utilizado para financiar parte aí da BIM Foundation, que é como se fosse uma empresa, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento aí da BIM e apoiar a privacidade financeira. A oferta total da BIM é limitada, 262,8 milhões de moedas. É uma oferta bem grande, pessoal? Considerando aí que o Bitcoin, por exemplo, tem apenas 21 milhões. Porém, se for olhar aí o Ethereum, que tem uma emissão infinita, ainda pelo menos a BIM tem um limite, ou seja, ela possui uma escassez aí pré-programada com o tempo. Ela possui um sistema de controle da inflação, ou seja, vai reduzindo a recompensa do bloco aí com o passar dos anos, tanto é que a emissão total da moeda está prevista para acabar após 133 anos da sua emissão. É bem parecido, com o controle da inflação do Bitcoin. A menor unidade da BIM é chamada de Groot, é tipo um satoshi aí do Bitcoin, sendo 1/100º de milionésimo aí da moeda. Esse nome Groot, Groove, é uma homenagem a um professor de criptologia da UCL, Jim Groove. Ela possui uma wallet própria para Mac, Windows, Web Wallet, Linux, Android e OS, e inclusive quem quiser rodar um node aí da sua rede é bem simples. Quanto à mineração, ela utiliza o consenso de prova de trabalho no algoritmo BIM Hash 3. Seu algoritmo já passou por várias atualizações. Começou no BIM Hash 1, depois foi para o BIM Hash 2 e agora estamos no BIM Hash 3, que é uma versão modificada aí do Equihash 155, permitindo assim, a mineração com placas de vídeo de pelo menos 3 GB de VRAM. Ela é de certa forma resistente à mineração por máquinas específicas de mineração, contudo não está totalmente livre. Só que o algoritmo BIM Hash 3 acaba dificultando demais o uso de ASICs aí em sua rede. Galera, e uma curiosidade, o criador desta evolução aí do algoritmo BIM Hash 1, BIM Hash 2, BIM Hash 3 foi o chamado Wilke Trey, que é o autor do programa de mineração LawMiner, ou seja, é o mesmo camarada que criou o LawMiner. Ele é conhecido no GitHub por utilizar o nick LoleDieb. Inclusive este camarada que criou o modo zumbi que nós tínhamos antes, uma forma de minerar Ethereum com placas de vídeo de 4 GB de VRAM, mesmo depois do DAG de Ethereum ser superior a isso. Ele foi um dos autores do primeiro desbloqueio parcial das placas de vídeo 3060, aquelas primeiras gerações lá que vieram com LHR, Então o camarada é brabo demais. Não é à toa que o LawMiner está conseguindo se destacar positivamente. Quanto aos overclocks utilizados para a mineração dela, é bem diverso, mas em suma acaba puxando um pouquinho mais do core das placas de vídeo, um pouquinho mais do memory clock das placas de vídeo, e o power limit /TDP é um pouquinho mais elevado. Contudo, isso não quer dizer que o algoritmo BIM Hash consuma mais que o algoritmo ETHash, por exemplo. Na verdade, depende muito da placa de vídeo e da arquitetura dela. Os sites que eu encontrei overclock aí para BIM foi o HashRate.NO para algumas placas de vídeo e o site do Caju, mas como eu sempre comento, estes sites eles dão os parâmetros iniciais aí para começar os overclocks aí para suas placas de vídeo, mas aquele ajuste fino, você tem que fazer aí de forma particular. Afinal, cada placa é uma placa, um lote diferente, um modelo de chip diferente, um modelo de memória diferente já pode mudar alguns parâmetros,
Este aqui é o seu site oficial, bin.mw, para quem quer conhecer mais do projeto, principalmente para quem pretende minerar ou investir, é bom dar uma olhada. Aqui nós temos, né, o explorador de blocos da BIN. Conseguimos identificar a partir dele várias informações importantes, como a quantidade de BIN em circulação, tanto do que está no tesouro quanto do que está sendo minerado, o total de BINs aí que podem ser emitidas, a dificuldade da rede, as taxas da rede. Então tem muita informação interessante aqui no explorador de blocos. Apesar da BIN possuir uma wallet própria, as principais exchanges hoje do mercado permitem aí depósito em BIN, como por exemplo a Binance. Nós temos também a Coinex, Gate.io, então temos várias exchanges aí, né, que dão suporte à BIN. No meu caso, eu iria utilizar a Coinex para estar depositando o valor minerado. Aqui no CoinMarketCap nós podemos identificar que a BIN está na posição 608, de acordo aqui com a sua capitalização de mercado, que está beirando aí os 40 milhões de dólares, né? Ela está valendo atualmente 0,36 cents de dólares. Notem que ela subiu, né, 2,46% nas últimas horas. Ela tem aqui um volume nas últimas 24 horas de cerca de 10 milhões, né? Subiu 77%, então tem muita gente aí transacionando mais a BIN nas últimas 24 horas. A quantidade de BIN em circulação hoje são 112 milhões, né? E nós temos aqui uma quantidade total que podem ser emitidas de 262 milhões. Então a quantidade de BIN em circulação já atingiu aí os seus 43%. Aqui eu tenho o gráfico do preço dela, pessoal. Notem que lá em 2019, quando ela foi lançada, né? Ela foi lançada a um preço bem alto, quase 3 dólares. Depois ela teve uma queda, depois teve um novo pumpzinho aqui e depois ela foi caindo, assim como tudo no mercado. E agora em 2021, né, assim como todo o mercado novamente, ela acabou subindo. Ela chegou a atingir entre 1,50 e 1,70 dólares ali mais ou menos, né? Então estava nessa casa. E depois ela caiu como todas as outras criptomoedas, né? E hoje está neste preço atual aí de 0,36 cents de dólares. É uma moeda bacana, que nem eu falei, né? Vamos dar uma olhada lá em cima. As exchanges que nós podemos operar lá, então nós temos aqui a Binance, ó, no par USDT, no par Bitcoin, a Gate.io no par USDT, Bitcoin, Ethereum, temos aqui Deepcoin, Coinex, temos aqui, ó, BKX, temos aqui a Bitforex, nós temos Hotbit, então temos várias exchanges aí que nós podemos operar hoje a BIN. Quanto à rentabilidade da mineração dela, eu coloquei aqui, ó, a minha RTX 3060 LHR e a minha RX 470 de 4 GB que eu utilizo aqui no meu PC particular, né, para estimar aí os ganhos da BIN. Então notem lá embaixo que a rentabilidade dela está próxima ali à rentabilidade da Vertcoin. Então não é uma rentabilidade ruim, na verdade é uma rentabilidade intermediária, né? Então é uma moeda que tem aí o seu potencial. Não é a que mais rende, mas também não é a que menos rende, pelo menos hoje. Aqui no Minepool Stats temos algumas pools interessantes para essa moeda. Eu escolhi a Flypool, porque é uma pool, né, que cobra uma taxa de 1% aí para estar minerando no sistema de distribuição aí PPLNS. Ela tem um total de 180 mineradores da rede e ela encontra blocos com frequência aí por conta do hash rate que ela tem aí, né, da BIN. Justamente por esses motivos que eu não escolhi, por exemplo, uma Hero Miners. A Hero Miners, ela tem servidor BR aí para a BIN. Contudo, se vocês notarem, ela tem poucos mineradores e tem pouco hash rate da rede. Ou seja, ela demora um pouco mais a encontrar os blocos. Se isso para você não for problema, né, a Hero Miners também seria uma ótima escolha. Como eu comentei, a Flypool ou Bitfly ou Ethermine, que nem muitos chamavam antigamente, ela tem uma taxa de 1% e você recebe o pagamento sempre que atingir aí 1 BIN. E o pagamento ele é instantâneo, sendo no máximo um pagamento a cada 12 horas. Agora vamos checar o ping destes servidores aqui que nós temos na Flypool para identificar qual seria o melhor aqui na minha situação. Tracei o comando stratum ping e o melhor servidor que eu encontrei foi o da IUSA, né, fazendo aqui 179 milissegundos de tempo resposta. Então agora nós iremos minerar a BIN no Windows. Então está setada a BIN, clica aqui em Start Mining. Vamos utilizar o LOL Miner, que nós podemos minerar com placas da AMD e placas da NVIDIA. Aqui embaixo nós já temos, né, o link que direciona aí para o GitHub do LOL Miner, então clica nele. Clica aqui nos releases do LOL Miner, só para identificarmos a taxa que é cobrada para a mineração da BIN. Então olha aqui, pessoal, a taxa de 1% é uma taxa aceitável, né? Considerando que outros algoritmos têm uma taxa bem maior. Então vamos clicar na última versão do LOL Miner. No meu caso é a 1.48, no caso de vocês pode ser uma versão acima dessa, né? Sempre tente utilizar a versão mais atualizada. Então clica aqui. Vamos fazer download para Windows.
Notem aqui, ó, que o meu navegador bloqueou o download, né? Olha só, o arquivo LawMiner foi bloqueado pelo Brave. Então clica em exibir todos, manter arquivo perigoso, manter assim mesmo. Então o download foi feito. Clique em mostrar na pasta, ele vem compactado, vamos extrair. Eu vou lá na pasta. Algumas considerações a fazer. A primeira é que o antivírus pode detectar o executável do minerador como um malware ou um spyware, né, e tirar da pasta ou até excluir ele. Para isso, você terá que ir lá no antivírus, entrar na quarentena, né, adicionar este arquivo como exceção, né, para ele ser mobilizado novamente para a pasta, porque senão você não vai conseguir minerar, tá bom? Então, se esse arquivo sumir daqui, já saiba aí que o antivírus possivelmente deletou ele, né, ou moveu para a quarentena. Próxima consideração é que este executável do minerador é interessante que ele seja executado como administrador. Então, vocês vão clicar com direito nele, propriedades, compatibilidade e marcar esta opção aqui, ó, executar este programa como administrador, aplicar e ok. E a última consideração seria que tem muito arquivo aqui, né, nessa pasta. Eu irei deixar apenas os arquivos necessários à mineração, então o resto eu vou deletar tudo. Beleza, agora basta nós configurarmos o arquivo editável aqui do minerador. Então clica aqui, ó, nosso minebin.bat, clica com direito, editar. Ele vem aqui com várias configurações, porém nós iremos utilizar o que já está lá na pool. Então vamos lá na Flypool, clica no Example, copia todo este comando que está aqui, volta lá no editável do minerador, seleciona tudo, deleta e cola o que estava lá na pool. Próximo passo agora é colocar as informações aqui, né, da nossa carteira, do servidor que nós iremos utilizar. No meu caso, este servidor da Europa não é o que tem melhor ping, é o servidor da USA, né, então eu vou copiar ele lá, copiei. Colei. A porta eu irei utilizar a Stratum mesmo, que é essa aqui, 3333, então está certo. Aqui nós iremos colocar a nossa carteira, né, de mineração, então eu vou lá na Coinex, vou achar a BIN, né, vou copiar a carteira, vou colar. Aqui vocês vão colocar um nome do minerador, no meu caso vai ser Madness BIN Win, para indicar que é do Windows, né. Arquivo salvar. Minerador já está configurado. Pessoal, e só para complementar, nós temos vários comandos que nós podemos estar colocando aqui no editável do minerador. Por exemplo, um comando que é muito utilizado, if devices. Este comando que basicamente você pode selecionar qual placa de vídeo você quer minerar, né? No caso, essa moeda. Vamos dar um exemplo. Se você está utilizando dois mineradores diferentes aí no mesmo computador, você pode selecionar para um minerador utilizar tais placas de vídeo e outro minerador utilizar outras placas de vídeo, né? Então, com esse comando aqui você coloca, por exemplo, if devices 1, aí vai utilizar apenas a GPU 1 aí do seu computador. Por exemplo, if devices 4, vai utilizar apenas a GPU 4 e por aí vai. Uma consideração que eu tenho que fazer é que o LawMiner, pessoal, ele é meio capado quanto à questão de overclock aqui pelo editável do minerador. Por exemplo, eu não consigo controlar a fan através aqui do editável do minerador. Para isso eu teria que ter um programa secundário, né? Então, quanto aos overclocks utilizados aí para mineração, eu irei utilizar o MSI Afterburner, né, pessoal? Mas você pode utilizar aí o programa da sua própria placa de vídeo, por exemplo, o programa da AMD, programa da NVIDIA e por aí vai. Eu irei utilizar o MSI Afterburner. Então eu tenho aqui ó, a minha RTX 3060 e a minha RX 470. Eu vou fazer overclock apenas da RTX 3060 de 12 GB, tranquilo? Para isso eu tenho o site como HashRate.NO e o site do Caju. Ambos têm overclocks aí para esta placa. Então vamos lá. Overclocks realizados, agora vamos iniciar o minerador. Notem que ele identificou, né, 3 dispositivos que eu tenho aqui neste computador, inclusive a minha placa onboard, né, é a minha RTX 3060, 470 e a 530, né, que é o gráfico onboard deste computador. Agora eu vou dando uma olhada no desempenho e dando uma ajustada nos overclocks, né, para tentar otimizar aí o desempenho das minhas placas de vídeo. Bom, já estou minerando há um tempo, vamos dar uma olhada lá na pool de mineração, né, se já reportou o nosso minerador. Então vamos lá na Coinex, vou copiar minha carteira, né, vamos lá na Flypool, cola o endereço lá em cima e dá um Enter. Olha aí, pessoal, um worker ativo, Madness BIN Win, ou seja, já reportou aqui o nosso minerador. Agora nós iremos minerar a BIN no Hive OS, então clica aqui na Farm, clique em Wallet. Vamos adicionar, né, a wallet da BIN. Então clique em Add Wallet. Vou copiar lá da Coinex, né, a wallet. Procura aqui a moeda BIN.
cola o endereço de depósito. Aqui você coloca um nome. Create. Próximo passo é criar um Flight Sheet. Então clica aqui em Flight Sheets. Acha a moeda BIM. A wallet vai ser a que nós adicionamos, né? A pool de mineração, eu vou utilizar a Flypool, né? Mas vai ficar a gosto aí, de acordo com a que vocês estão utilizando para mineração. Então clica na Flypool. O melhor servidor é o da USA, depois da Europa e depois da Ásia. Uma consideração é que você tem servidores alternativos aí para utilizar também, né? No meu caso, eu vou utilizar apenas os principais. Clique em aplicar. O minerador, eu irei utilizar o LawMiner. Clique em Setup Miner Config. Ele já vem praticamente configurado, né? A única coisa que você pode alterar, se quiser, é o nome do seu worker, né? Caso você não altere, vai ser o nome do worker que está lá no HiveOS. Você pode mudar aqui também um password, para não deixar o padrão X, né? Então coloca um password diferente. E em configurações extras, vocês vão ter que colocar o comando -tls0. Tudo configurado. A única consideração que eu tenho a fazer é a versão do LawMiner. Eu gosto de utilizar sempre a mais atualizada. Clique em Apply Changes. Agora coloco um nome no Flight Sheet. Create Flight Sheet. Flight Sheet foi criado com sucesso. Agora vamos lá no Worker. Agora vocês têm que fazer os overclocks necessários para a mineração da BIM aqui no HiveOS. Você pode utilizar aí os parâmetros do site do Rafatec, do Juliano Caju, site do HashRateNO. No meu caso eu vou utilizar aqui do HashRateNO, beleza? Então lá na placa de vídeo que vocês querem fazer o overclock, clica aqui ó, neste velocímetro que tem aqui. Vamos pegar os parâmetros lá do HashRateNO. Então olha aqui ó, 1300 de core. 1300 de core. 2200 de memória, se fosse no Windows era metade, né, 1100, no caso nós estamos no sistema do HiveOS, 2200, e Power Limit 125. O fan vai de acordo com a temperatura da sua placa de vídeo, né, eu vou deixar aqui em 80%. Caso você não ache os overclocks necessários para a mineração da BIM em qualquer destes sites, como Rafatec, Juliano Caju ou HashRateNO, você também pode clicar aqui em Popular Presets, buscar a BIM, selecionar o algoritmo, né, BIM Hash, e aqui vai ter pelo menos algum overclock de algum usuário aqui do HiveOS que já utilizou para a mineração dessa criptomoeda, beleza? Você pode utilizar aí os overclocks mais comumente utilizados aí no HiveOS, tranquilo? Mas como nós temos aqui, né, nós vamos manter. Clique em aplicar. Overclocks já foram realizados. Agora vamos iniciar o Flight Sheet que nós criamos. Então clica lá no foguetinho, acha o Flight Sheet, clique em aplicar. Bom, já está minerando há um tempinho aqui, notem, né, que está 100%, o consumo também não ficou muito diferente do consumo realizado aí para a mineração do algoritmo ETHash, ficou bem parecido, né, mas isso depende bastante da questão da placa de vídeo, da arquitetura dela e por aí vai. Vamos dar uma olhada lá na pool de mineração se já reportou o nosso minerador. Então, vamos lá na Flypool. Olha aí, galera, Madness 1 já reportou 100%. Quanto ao dashboard aqui da Flypool, nós temos várias informações interessantes, como por exemplo aqui ó, os workers ativo e inativo, o balanço imaturo, né, que é basicamente o que eu minerei e não foi confirmado ainda. Após 240 confirmações, ele é movimentado para o balanço não pago. Lembrando que aqui na Flypool eu sou pago a cada uma BIM que for atingido e no máximo é feito um pagamento a cada 12 horas. Aqui são as estimativas de ganhos aí calculada com base nas últimas 24 horas do hash rate médio. No meu caso a estimativa está bem baixa, né? Até porque meu minerador não atualizou 100% ainda. Aqui é o hash rate corrente que a minha máquina está fazendo entre 60 minutos e 2 horas. Aqui é o hash rate médio que é feito com base nas últimas 6 horas. Aqui são os shares compartilhados pela minha rig de mineração, né? Os shares válidos, stale shares e invalid shares. Lembrando, pessoal, que os shares compartilhados são com base na última hora, tá bom? E aqui stale shares e invalid shares não são pagos pela Flypool. Aqui nós temos, né, um gráfico aqui basicamente da evolução do hash rate, um gráfico aqui da evolução dos shares. Aqui é o meu minerador, né, e o desempenho dele. Lá em cima, se nós clicarmos em payouts, nós teremos todos os pagamentos que foram feitos para mim aí através da Flypool. Eu já recebi 2 pagamentos de BIM, né, nessas datas que vocês podem ver aqui. E se olharmos lá na Coinex, os pagamentos caíram certinho, né. Nós temos aqui, ó, em settings, as configurações do minerador. Aqui nós temos algumas informações importantes, pessoal. Como por exemplo aqui, ó, você pode estar recebendo um e-mail sempre que seu worker ficar offline aqui na Flypool. Basta ativar essa função, né, e digitar o e-mail aqui, tranquilo?
Outra opção importante, né, é as informações de pagamento, né, e a configuração do pagamento. Por exemplo, aqui na Flypool, eu sou pago a cada vez que eu atingir uma BIM no mínimo, né, e é feito no máximo um pagamento a cada 12 horas. Porém, eu posso aumentar, eu posso colocar aqui no mínimo 10 BIM, 100 BIM, você que sabe, né, o mínimo é 1 BIM e no máximo é 100 BIM. E para validar todas essas informações, eu tenho que colocar aqui o IP público. Para isso, você vai ter que entrar no site aí, meu IP público. Aqui vai aparecer o seu IP, você vai copiar ele, vai ir lá na Flypool e vai colar o IP. Tem que ter o IP público para conseguir atualizar as configurações aqui de pagamento, colocar um e-mail para receber notificação quando o seu worker estiver offline e tudo mais. Para converter a BIM para outra criptomoeda, aqui na Coinex vocês clicam aqui em Swap, vão buscar a BIM e vão converter para a moeda, né, que vocês desejam, seja o USDT, Bitcoin, Bitcoin Cash, AVE, ETH, vocês que sabem. Eu vou simular aqui a conversão para Matic. Primeira consideração, essa conversão, né, este swap, eu pago 0,2% de taxa. Segunda consideração é que para eu converter, eu preciso ter ao menos 5 BIMs. E hoje o valor da BIM está em torno ali de 0,35 a 0,36 centes de dólares, né? Então eu precisaria aí de pelo menos uns 2 dólares, mais ou menos, em BIM para estar convertendo. Tranquilo? Então eu vou converter aqui todas as BIMs que eu tenho para Matic. Caso a sua ideia seja converter as BIMs para transformar em reais e depois sacar, você pode converter ela para Matic, transferir as Matics lá para Binance, né? E lá transformar as Matics para reais. Também dá, né? Então vou colocar o máximo que eu tenho em BIM, Swap. Ele vai pedir para revisar, né, o Swap. A taxa que eu irei pagar está discriminada aqui embaixo, né? Então clique em Swap, confirme. Ordem de swap foi enviada. Clicando em Orders, em Swap Orders, vocês vão verificar, né, que ela está pendente. Vamos dar uma guardada. Beleza. Ordem já está completa. Vamos dar uma olhada lá se caiu, né, na minha conta as Matics. Olha aí, pessoal, já converti para Matic. Concluindo então, pessoal, a BIM é uma moeda bacana, já tem há um tempo aí no mercado, tem um foco que eu gosto, a privacidade, que inclusive é bem eficiente, contudo temos hoje muitas moedas, né, com este mesmo foco, tanto que chega a saturar um pouco. É uma moeda que tem uma rentabilidade intermediária na mineração, em algumas placas de vídeo ela manda bem, em outras já nem tanto, depende aí da arquitetura da placa de vídeo. Então é aquela avaliação se em seu maquinário ela estará rendendo mais ou não. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, sucesso e como sempre a modo Doom, bora minerar até o fim.